Fala, meus amores, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao mundo de muitas possibilidades. Se você não me conhece ainda, deixe-me apresentar. Sou Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria e satisfação pessoal estar aqui com você nesse canal compartilhando conhecimento sobre a poderosa inteligência artificial. Hoje eu me sinto exatamente assim como esse povinho. O meu humor é feliz. Para ser mais específico, nós iremos falar sobre orientação a objetos. Nós daremos prosseguimento ao curso Dominando Python. Aperte os cintos porque vamos decolar. Roda o VT, produção! Antes da gente de fato começar essa aula, deixe-me saber que eu gero valor para você, que eu ajudo você. E como você pode fazer isso? Como uma forma de me agradecer? Curtindo, compartilhando e principalmente se inscrevendo no canal para que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo é realmente relevante, é legal e espalhe para o maior número possível de pessoas. Vamos levar o conhecimento a todos. Tudo que você faz para o outro volta para você mesmo. E a partir do momento que você deseja o bem, no sentido que o outro aprenda, que tenha prosperidade também, isso vai vir para você. Eu te garanto isso, meu guerreiro. Python é uma linguagem orientada a objetos. Isso não é uma característica exclusiva do Python. Quando a gente fala orientação a objetos, eu estou falando de um paradigma no qual se encontram diversas linguagens de programação. Outros exemplos seriam Java, nós temos C++, C Sharp. O que esse paradigma diz? Essa forma de pensar. Ela diz e tenta organizar o mundo real que nós vemos através de objetos. Cada objeto tem suas características e comportamentos. Então, é uma forma de pensar, ou melhor dizendo, uma forma de abstrair. Então, eu tenho diversos... Assim como no mundo real eu não tenho objetos, eu tenho, por exemplo, copo. Esse copo aqui tem características, né? Quais seriam as características? O material, por exemplo, o material de fabricação é vidro. Ele tem um tamanho, tem tantos centímetros, tem um diâmetro, tem um peso. Agora, o objeto copo é diferente desse objeto aqui, dessa caneca aqui, né? Ela também tem altura, tem peso, mas o peso é diferente, a altura é diferente, o material aqui é porcelana, esse já é vidro. Então, será que eu posso usar isso na programação, essa forma de pensar? E a resposta é sim. E é justamente isso que esse paradigma prega. Tenta representar os objetos do mundo real através de objetos, né? Tenta representar o mundo real através de objetos. Cada objeto com suas características e comportamento. Beleza? E todas as vezes que nós pensarmos em um objeto, qualquer que seja ele sempre vai ser criado a partir de um molde, de um template, no qual nós chamamos de classe. Portanto, todo objeto é uma instância, como se fosse um exemplo de uma classe. Todo objeto é criado a partir de uma classe. Nunca é do nada, beleza? Guarde bem esse bilhete, que eu irei desvendar mais detalhes agora com você. Então, todo objeto sempre vai ter duas coisas. Guarde bem, características e comportamento. Repita comigo. Repita comigo. Todo objeto tem características e comportamentos. Características são chamadas também de estados ou propriedades. Representam de fato as características que aquele objeto tem. São representados pelos atributos ou pelas variáveis. Quando eu falo, por exemplo, do copo, quais possíveis características dele, né? Poderia ser peso, material de fabricação, fabricante, tamanho, preço. Quando eu falo, por exemplo, dessa caneta, poderia ser material de fabricação, né? A cor da caneta e por aí vai. E comportamento é chamado também de operações, são coisas que o objeto pode fazer. São representadas pelos métodos. E quando eu falo método, eu estou falando das funções. Igual nós estudamos no decorrer das aulas. Vai ficar melhor agora através desse exemplo bem didático, mas você vai entender exatamente o que eu estou falando.
Então aqui eu tenho o objeto no mundo real chamado cachorro, né? Então eu vou criar uma classe que é um template de um cachorro. Independente do cachorro que eu estiver falando, todo cachorro tem algo em comum, né? Então por isso eu criei a classe cachorro. Todos os cachorros vão ser criados a partir dela. E o cachorro teria o quê? Características. Então, aqui eu estou citando algumas características, né? Independente do cachorro que eu estiver falando, sempre vai ter raça, altura, peso e cor, né? Características. Só represento pelas variáveis. Aqui eu tenho 4 características. E o que mais o cachorro... nós temos em cachorro, né? Nós temos comportamento, são coisas que o objeto pode fazer. O que o cachorro pode fazer? Independente do cachorro que eu estiver falando, todo cachorro vai rosnar, vai latir, vai brincar, vai correr, vai morder as coisas. Beleza? Então, aqui representa um template, um molde, né? Independente do cachorro que eu estiver falando, todos eles vão ter essas características. Aí, a partir do template, a partir da classe cachorro, eu posso criar os meus objetos cachorro. Um exemplo de objeto, poodle. Outro exemplo, pitbull. Olha só que legal. Aqui, o poodle é um cachorro, só que aqui eu vou definir. A raça não é uma raça genérica, poodle. A altura não é qualquer altura, eu vou dizer exatamente a altura que ele tem, 35. O peso, 15 quilos e a cor branca. E aqui ele vai rosnar, só que de uma forma mais sutil, uma forma mais brincalhona, né? Quem tem poodle sabe que ele não é um animal tão agressivo comparado com outras raças. Vai latir, au au, né? Vai correr, pouco. Já o pitbull, né, é outro exemplo, eu tô criando um objeto chamado pitbull, cachorro 2, né? Objeto cachorro 1 e cachorro 2, ele tem outras características. Ó, raça pitbull, altura 43, peso 18 quilos, cor marrom. Rosna, ele vai rosnar mais forte, né? Com um timbre de voz mais grave. Latir, ele vai latir bem mais, ó. Aqui eu representei au au, aqui eu tô representando que ele tá latindo bastante. E correr, esses pontinhos aqui é como se estivesse representando velocidade. Ele corre mais do que o poodle, beleza? Então perceba que eu tenho a classe cachorro que define um template, independente do cachorro que eu estiver falando. Eles sempre vão ter essas características. E eu tenho uns objetos, que seriam como se fossem exemplos da classe, né? São instâncias, né? Cachorro 1 e cachorro 2. Cada objeto tem suas próprias características e comportamentos. Características, comportamentos. Beleza? Python, gente, tudo em Python é objeto. Beleza? Nós, no decorrer do curso, já trabalhamos com diversos tipos de objetos. Strings é um objeto, as listas representadas pela palavra reservada list também, os dicionários, as tuplas, datetime e por aí vai. Beleza? Bem, eu recomendo que você leia essa parte aqui, eu não vou explicar aqui no vídeo. Tá bem simples o conceito, qualquer dúvida, mande-me mensagem. Deixe-me saber que eu ajudo você. Fala apenas dos 4 pilares do paradigma orientado a objeto. Toda linguagem que é orientada a objeto, se ela de fato é orientada a objeto, ela sempre vai trabalhar com abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Beleza? Aqui eu vou criar uma lista em Python. Deixa eu importar a classe datetime. Vou importar, né? Vou criar uma lista. Uva, banana, maçã. Como é que eu sei que é uma lista? Abre e fecha colchete. Se você tem dúvida, volte na aula sobre lista. Nessa altura do campeonato tem que estar sabendo disso na ponta da língua. Qual é o tipo? Lista. Então, eu criei um objeto que é do tipo lista, né? Mas em Python nós temos uma classe para listas, né? Toda vez que eu criar uma lista, eu estou fazendo referência a ela, beleza? E eu posso saber perfeitamente quais os atributos, né? Os métodos que esse objeto tem, né? Esse objeto é uma lista, então ele vai mostrar para mim os atributos e comportamento da classe lista, né? Para fazer isso, explorar todos os atributos e métodos, você pode chamar de. E aqui você passa o nome do objeto. Vou executar, olha aí, ó. Aqui tem uma série de atributos, né? E métodos, aqui são métodos, né? Já utilizamos alguns métodos, por exemplo, o método remove, sort para ordenar,
clear para limpar todos os elementos, count para contar um determinado elemento, né? Tem esse aqui também são métodos e por aí vai. Se eu quiser saber como é que funciona um determinado método, né? Eu simplesmente posso solicitar ajuda. Opa, botar aqui remove. Então, help, o nome do objeto, ponto, e o nome do método. Eu quero saber como é que funciona o remove. Aí ele fala como utilizar, ó. Isso aqui é uma função, né? E aqui tá como usa ela, né? Olha de onde vem? Listas, né? Ela vai remover o primeiro elemento que encontrar, né? A primeira ocorrência do valor, você passa, eu quero remover 3. O primeiro 3 que ela encontrar, ela remove. E ela vai retornar uma exceção do tipo value erro se não encontrar o valor, beleza? Agora eu vou criar um objeto data, eu vou colocar a data atual, né? dt.datetime.now.date, vou mostrar na tela a data atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Quando você executar esse notebook, obviamente vai dar diferente. E aqui o tipo de dado. Pode dar diferente ou não, né? Dependendo de quando você estiver executando. Ó, 2023-0105. O tipo de dado é... Opa! Aqui faltou a palavrinha reservada, type. Ó, datetime.date. Ó o que apareceu aqui, class. Olha só que curioso. Eu estou criando um objeto que é uma data e o tipo dele é da classe datetime, ou seja, é uma instância da classe, beleza? Para criar uma data, ele está usando como referência a classe datetime_date. Para saber todos os métodos e os atributos estão aí, ó. Os atributos, papapá. Saber como é que funciona uma função específica, esse ponto .day aqui, né? Olha aí, classe, ó. Classe aqui, ó. Classe, class, int. Olha aí. Né? Quando você chama o day, ele fala que é da classe int. E aqui nós temos os métodos e os atributos, beleza? Descer mais um pouquinho aqui, papapá. Que é ver como é que funciona esse método. SPRTime e por aí vai. Enfim. Agora, como a gente cria uma classe, né? Nós podemos criar nossas próprias classes? Sim. Para você criar uma classe é muito simples. Você vai colocar a palavrinha reservada class no início. Depois o nome da classe. Recomenda-se botar o nome da classe em maiúsculo, embora não seja obrigatório, mas isso é uma boa prática de programação, né? Então, e 2 pontos. E aqui o corpo, né, da classe com as características, que são os atributos, que aqui são as nossas variáveis, e os comportamentos, que são os métodos, as funções. Neste caso aqui, eu estou apenas exibindo uma mensagem na tela, né? E estou colocando pass, né, para ele executar. Cachorro criado. E aqui eu criei apenas a classe, eu não criei nenhum objeto, né? Agora, como é que a gente cria um objeto? Para criar um objeto, eu preciso da classe. Então, para criar um objeto, eu vou chamar a classe. Cachorro, abre e fecha parêntese. E aqui eu vou atribuir, né, a variável chamada poodle, que eu vou criar agora. E aqui eu vou verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. Olha aí. Eu criei um objeto, cachorro, e o tipo dele é class cachorro, ou seja, o objeto cachorro pertence à instância cachorro, beleza? E eu chamei aqui de poodle. Eu vou criar outro objeto. Como é que eu crio outro objeto? Abre e fecha colchete com o nome da classe. Sempre vai precisar da classe para criar o objeto. Estou colocando o nome aqui pitbull da variável. E depois eu quero saber o tipo de dado que eu estou trabalhando. Olha aí. Pitbull, qual é o tipo desse objeto? Class cachorro, né? Tanto pitbull como poodle são exemplos de classe, né? São instâncias da classe cachorro. Beleza? Agora nós iremos fazer o quê? Nós iremos enriquecer essa classe. Colocar coisas dela, né?
dar vida ao nosso cachorro, né? Definir comportamento e características, né? Conforme eu tinha dito lá no início, né? O cachorro aqui tem raça, altura, peso e tem coisas que ele faz, né? Independente do cachorro que eu estiver falando, rosnar, latir e correr. E é isso que nós iremos fazer agora. Como cria, aliás, como a gente faz isso, né? Criar classe a gente já viu. Então, eu tô criando, tô definindo novamente a classe cachorro, mas eu tô enriquecendo ela. Olha só, aqui tem correr e tem latir. Todo cachorro corre, todo cachorro late, independente de qual cachorro estiver falando. E tem um método, perceba que eu tenho 3 métodos aqui. Como é que eu sei que é um método? A palavra reservada def, né? 1, 2, 3. Vamos observar esse primeiro método aqui. Ele tem uma particularidade. Esse método aqui, ele se chama init, mas além dele se chamar init, tem underline, underline no início e underline, underline no final. E isso não é à toa. Toda vez que você vê um método exatamente com esse nome, né, init, com underline, underline no início e underline, underline no final, trata-se do método construtor. Que diabos é o método construtor? Nada mais é do que um método que é acionado todas as vezes que essa classe for criada. E ele é utilizado para definir um estado inicial do seu objeto, né? É claro que esse estado pode ser modificado posteriormente, beleza? E tem outra particularidade. Quando você tem um método construtor, você pode ter quantos parâmetros você quiser aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Mas o primeiro parâmetro vai se chamar self. Obrigatoriamente self. Escrito dessa maneira aqui, né? Isso aqui o Python, quando ele olha essa palavrinha aqui reservada, ele entende que vai ser... Ele vai preparar para criar a classe e vai inicializar aquele objeto. Se ele não vê a palavra self, vai dar erro, né? Porque ela faz parte do método construtor, beleza? Então você pode passar quantos atributos você quiser, mas o self é obrigatório quando você está falando do método construtor. Então olha só, eu estou definindo um cachorro. Independente do cachorro que eu estiver falando, eu vou definir um estado inicial para ele. E eu vou criar alguns atributos. Eu posso fazer isso usando o método construtor. Então, eu vou criar raça, peso, altura e cor. E vou mostrar uma mensagem na tela, cachorro criado. Então, estou criando a raça, o peso, a altura e a cor. Self.raça. Self é como fazendo referência a ele mesmo. Ele está criando um atributo chamado raça, outro peso, outra altura e outro cor. Você que vai passar, né? Qual é a raça, qual é o peso, qual é a altura, a cor? Não sei. Quem for chamar a classe que vai passar. E tem outros métodos também, perceba a palavrinha reservada self aqui. Se eu tentar criar uma agora dessa forma, vai dar erro. Olha só, o método init requer 4 argumentos. Raça, peso, altura e cor. E eu não passei nenhum. Beleza? Agora eu vou criar um cachorro. Então, qual é a raça? Poodle. Beleza? Qual é o peso? 35. A altura, 15, né? Branco. Beleza? Então, eu vou mostrar... E depois eu vou fazer com que ele corra e com que ele lata. Olha lá. Cachorro criado, cachorro correndo. Beleza? None, au, 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 none. Não se preocupa só com cachorro criado, correndo e au, au, au. Beleza? Fazer ele correr, correndo. Na verdade, aqui poderia ser só isso aqui, né? Tirar o print. Vai criar novamente. Pronto, agora sim. Correndo. Então, eu criei um cachorro chamado Poodle, que é uma instância da classe, né? Se você quiser observar novamente qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, type de quê? De Poodle. Ele vai dizer que é da classe cachorro, né? Ó, de quem é? Cachorro. Aí estou mostrando algumas características dele. O peso, a altura e o tipo. Peso 35, altura 15. E qual é o tipo de dado do Poodle? Cachorro. Class, ó. Palavrinha reservada, class aqui. Vou criar um pitbull agora, mandar ele correr e latir, né? Vou deixar isso aqui sem um print mesmo. Então perceba que as características são diferentes, né? A raça, o peso, a altura, a cor, é tudo diferente.
E novamente, ó, a cor do cachorro é preto, a altura 18 e o tipo de dado é cachorro. Vamos para mais um exemplo. Na verdade, comparar a diferença entre atributo de instância e atributo de classe. Mas o que é? O que é atributo de instância e o que é atributo de classe? Gente, todos os atributos dentro do construtor são chamados atributos de instância. Terá valores diferentes para cada instância. Cada vez que você for criar a sua classe, você vai dizer: eu criei lá 2 cachorros, né? E cada vez que eu ia criar um cachorro, eu defini as características dele. Então, os valores dos atributos são diferentes. Beleza? Aqui, ó, 35, 15, branco e poodle. Lá embaixo, né? 43, pitbull, 18 e preto. Beleza? E então, esses aqui, ó, todos eles como estão dentro do método construtor, são chamados atributos de instância. E atributos de classe? Atributos de classe são aqueles que não são criados dentro do método construtor, são criados na classe, né? E ele sempre vai ter os mesmos valores para todas as instâncias, beleza? Todas as instâncias. Então, ó, perceba que aqui eu estou criando uma classe gato, estou definindo raça, peso, altura e cor, né? Atributos de instância, ó, 1, 2, 3, 4, né? O self não conta aqui. E aqui eu tenho um atributo de classe. Como é que eu sei que é um atributo de classe? Foi criado na classe, fora do método construtor. Beleza? E aqui outros métodos. Cell, miar e dormir, né? Então eu estou criando um gato, se eu tentar criar assim vai dar erro. A gente já viu, né? Por quê? Porque tem que ter... O construtor exige 4 parâmetros. Então eu estou criando um gato aqui, né? Estou definindo algumas características desse gato. Então, é um cianês, 4.2, 22, castanho escuro, né? Beleza? Opa, deu erro aqui em espécie. Vamos entender por quê. Por que deu erro? Aliás, minimizar aqui porque deu erro, porque não é função, né? Espécie aqui, gente, é o quê? Um atributo, né? E quando eu coloco parênteses e fecha parênteses, eu tô dizendo que é o quê? Uma função. Então eu corrigi aqui, ó, agora deu certo. Gato criado. Aqui ele tá dormindo, tá miando, felino. Tô exibindo as características dele, beleza? O tipo de gato olha aí, tudo bonitinho, né? Se eu quiser botar espécie, colocar aqui espécie. Tira a função type, ponto, espécie. Não tenho parêntese aqui, pronto. Beleza? Então, espécie felina. Eu posso criar perfeitamente outro gato. Ele vai ter atributos, né? Atributos diferentes, né? São valores diferentes, só que o atributo de classe vai ser o mesmo. Independente do gato que eu criar, todos eles vão ser felinos. Agora aqui para cada gato que eu criar vai ter sua própria raça, peso, altura e cor. Então os atributos de instância são diferentes. Os valores são diferentes para cada instância da classe. Atributo de classe é o mesmo para todo mundo, né? Para cada instância todo mundo vai ser felino. É como se fosse uma constante, é um valor único que não muda. Beleza? Porque vai ser sempre o mesmo, né? É claro que você pode vir aqui e alterar. Então, olha só, vou criar outro gato aqui. Só pra gente verificar isso aqui. Vou lá o Array 2, só que outras propriedades, lá. 7, aqui vou colocar 24, castanho claro. Olha aí, gato criado, eu posso até colocar, em vez de botar um método, né? Vou colocar, sei lá, gato.peso, né? Peso dele. Siamês 2. (7.2). Se eu quiser pegar a espécie dele, né?
felino também. Opa, botar isso aqui, ó. Espécie. Felino, o peso, executar novamente isso aqui, 7,2. E aqui o de cima, o peso que a gente viu é quanto? 4,2 e a espécie também é felino, né? 4,2, ali é 7,2. Só que aqui é felino e aqui também é felino, beleza? E eu posso perfeitamente modificar os dados? Posso, né? Por exemplo, eu quero que ele tenha 25. Então, esse ponto peso recebe 25 e depois eu vou mostrar na tela o novo valor do peso, beleza? É isso, né? Você pode alterar os dados, né? Você usa o método construtor, né? Para definir um estado inicial, mas você pode alterar os valores dele, beleza? E você pode chamar esses métodos aqui conforme você preferir. Faça a lista de exercícios, porque é extremamente importante. O aprendizado não depende apenas de mim como seu tutor, eu vou apenas te mostrar o caminho das pedras, mas é você que precisa trilhar. Um beijo no coração e até mais!